Glorificado é o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar o teu assento. Sempre é muito bom, muito prazeroso ter o privilégio de ministrar a palavra de Deus. Mas nesse tempo que me resta, eu quero compartilhar com os irmãos um texto breve da palavra de Deus que está inserido no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6 e no verso de número 6. Eu quero ser bem breve, bem objetivo nesta ocasião. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Esse texto, ele está inserido naquilo que nós chamamos de obra-prima da pedagogia de Cristo, né? O pastor Ginês aqui até fez menção do início dessa pedagogia, que é o Sermão do Monte, né? O sermão também conhecido como das bem-aventuranças. Ele já traz contradições, ou trouxe contradições no tempo em que foi ministrado, foi pregado, apregoado por Jesus, porque a expectativa que se tinha nas pessoas na época é que Jesus ele surgiria, ou daria aqui o início, o pontapé inicial da sua trajetória, como um sermão que pudesse trazer algum conflito político e social para as pessoas daquela época. E aqui pincelando rapidamente, a gente aprende e vê que Jesus ele distorceu tudo o que as pessoas pensavam a respeito do que ele iria apregoar nesse dia. E ele trouxe aqui palavras principalmente de cunho pedagógico para as pessoas que tinham interesse em Jesus, as pessoas que tinham interesse nele, as pessoas que tinham interesse de mudar de vida, as pessoas que tinham interesse de mudar a sua história, ou de ter Jesus como credencial para uma vida melhor. E dentro de todo esse contexto pedagógico de Jesus, de tudo aquilo que ele ensinou, de tudo aquilo que ele ministrou neste dia, ele também trouxe uma ilustração no que diz respeito ao orar, ao falar com Deus, ao se reportar a Deus, ao se dirigir a Deus. Eu não quis ler aqui o versículo que antecede o 6, mas você vai perceber que no versículo 5, Jesus ele faz uma crítica para aqueles religiosos que tinham uma visão do que era Deus, do que pensavam de Deus, e que procuravam expor publicamente como estar diante de Deus, ou de se manifestar diante de Deus. E Jesus dá um tapinha de luva neles, dizendo: olha, não façam que nem os hipócritas, né? Quando forem orar. Não precisam entrar nas praças, não precisam levantar as suas vozes nas praças públicas, não precisa fazer nada disso. O caminho para a oração ele é bem simples, ele é bem mais prático do que as pessoas costumeiramente estão acostumadas a fazer. Isso é o que Jesus, eu estou fazendo aqui uma conjectura do que Jesus poderia estar falando para as pessoas. E ele dá uma receita, ele dá uma metodologia bem simples, bem prática, bem eficaz e contundente daquilo que é orar, daquilo que é se aproximar de Deus. E eu lembro-me que quando eu ainda não tinha ingressado na fé, e ainda pequeno, a figura que eu tinha de Deus era de um homem velho, barbudo, cabeludo, e com uma cara de mal, uma cara de bravo. E a gente percebe que até hoje algumas pessoas ainda têm essa caricatura de Deus, e tentam traçar um perfil de Deus, distanciando Deus de si, deixando Deus longe daquilo que Deus realmente é, tornando Deus muito distante daquilo que Ele quer que Ele realmente seja em nós.
Por isso Jesus, nesse sermão pedagógico, didático, ensinador, doutrinador, ele diz: mas tu, e a questão não está aonde, mas quando. Ele diz: mas tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, e em secreto busque o teu pai, ou não importa a ordem da frase, te recompensará publicamente. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: as pessoas estão acostumadas a orar da forma inversa. Estão acostumadas a orar e expor a sua oração publicamente, para que todos vejam, dizer: eu sou de oração. É isso que Jesus está dizendo no versículo 5. Eu sou quem sabe orar, eu tenho uma didática de oratória, eu sei me achegar a Deus, eu tenho um vernacular expressivo para falar com Deus. E na verdade a nossa relação com Deus, ela não diz respeito a vernacular expressivo, ela não diz respeito a mostrar aquilo que eu sou exteriormente. Não importa se eu tenho divisas nos meus ombros, não importa se eu tenho diplomas na minha parede, ou se eu tenho um anel no meu dedo. Eu não tenho um anel no meu dedo. Isso é estereótipo para Jesus. Isto é fachada para Deus. Isto é apenas casca para Deus. É isso que Jesus está ensinando no sermão das bem-aventuranças. Ele diz: quando fores orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está em secreto. E daí, pastor Ginês, é que é o bonito desse texto, porque geralmente a gente, quando ora a Deus, a gente pede para Deus nos ouvir, não é, pastor Bilek? Senhor, nos ouça, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo. Mas o que Jesus está dizendo aqui, no secreto, no íntimo do teu quarto, no isolamento do teu recinto, naquele momento em que você se esconde numa caverna chamada oração, e às vezes a gente precisa dessa caverna chamada oração, dando uma pincelada aqui no que o nosso irmão disse, porque às vezes a gente pensa que Deus nos coloca nessa caverna porque a gente se sente temeroso, mas é nessas cavernas de oração que a gente se aproxima de Deus, é que a gente começa a entender Deus. E por mais que Deus seja difícil de se entender, porque Paulo diz que é muito difícil de entender Deus, mas ele diz: olha, o teu pai, ele não apenas vai falar com você, o teu pai apenas não vai ouvir a tua voz para outra coisa. O teu pai, ele te vê em secreto. Significa que quando você se despoja dos seus estereótipos, da sua casca, daquilo que você aparenta ser exteriormente, e adentra no recôndito da tua oração, da tua intimidade, Deus não apenas te ouve, mas Ele te vê, Ele está contigo ali. É um relacionamento interpessoal, é algo entre você e Deus, de desvendar a sua vida, a sua alma para Deus. E Deus está dizendo: eu te vejo. É como se Deus estivesse dizendo: olha, quando você entrar para orar em secreto no teu quarto, desvendando a tua alma, eu não apenas vou te ouvir, mas eu vou estar do teu lado, afagando os seus lábios, acariciando o seu cabelo, dizendo: filhinho, o que você está precisando? E daí se desmistifica essa coisa de a gente achar que Deus é esse Deus que está lá em cima. Deus está lá, e eu estou aqui, bem aqui embaixo. E há esse distanciamento entre eu que estou aqui e o Deus lá dos altos céus.
E Deus está dizendo: olha, quando você entra, quando você está em secreto, eu não estou lá e você está aqui, nós estamos juntos. E daí esse Deus, que como cantou o irmão aqui, lindo esse hino, que passa no meio do gelo, fura o gelo, sai no meio do vulcão, com labaredas, e que faz, eu não lembro o hino aqui, mas ele fala, Deus faz tudo isso que o irmão cantou, faz tudo isso e muito mais. Esse Deus que também é juiz, esse Deus que é fogo consumidor, ou a terceira porta que o Sérgio acabou de falar aqui. Esse Deus, o mais lindo de tudo, irmão. E é por isso que eu amo meu Deus. É por isso que eu prego com alegria, com veemência, com a minha alma aberta. Porque esse Deus não é apenas Deus. Esse Deus, Ele é Pai. Porque Jesus não diz assim: quando tu entrares no teu quarto, o teu Deus que está lá, o teu Deus te ouve. Ele diz: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Eu quero te dizer aqui nessa noite, meu irmão, com toda a autoridade que me é dada aqui, como profeta de Deus nesta terra, neste lugar, a tua recompensa vem de Deus e ela vai ser vista por todos. Deus vai recompensar a tua dor, a tua aflição. Deus vai recompensar a tua intimidade, os momentos que você passa na caverna, chorando, dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? O Senhor vai te recompensar publicamente, como diz lá no Salmo de número 126. Então entre as nações se dirá: grandes coisas fez o Senhor por eles. O Deus que eu sirvo antes de ser Deus, Ele é Pai. Ele é Pai. E ainda que eu não consiga decifrá-lo, e ainda que eu não consiga entender a sua mente, aquilo que Ele projeta, e às vezes a gente não precisa entender isso, porque às vezes os nossos queixumes, eles são tão banais diante da grandeza de Deus. Lembro-me aqui do Salmo de número 13 que preguei aqui esses dias, num culto de quinta-feira. Não sei quem estava aí, mas alguém estava. E Davi, ele está dizendo para Deus: Deus, até quando? Até quando, Senhor, não me ouvirás? Mas lá no último versículo ele vai dizer: mas eu confio em Ti. Mas tudo isso, esse queixume, essa oração, esta aflição, esse sofrimento, tudo isso porque Davi se sentia perseguido pelos seus inimigos. Olha lá para o Salmo número 13, você vai ver. Era por isso que ele se queixava. E daí eu pergunto para você: será que Deus, Ele está tão preocupado assim com os nossos queixumes, porque a gente acha que está sendo perseguido? Porque a gente acha que alguém está caluniando a gente? Porque a gente acha que alguém está falando mal de você? Quando entrares no teu quarto, o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai atentar para aquilo que realmente tem necessidade. Se você está sendo afligido, irmão, se você está passando por prova, se alguém está te maldizendo, se alguém está te perseguindo, levante a sua mãozinha e dá glória a Deus, porque é sinal de que você está produzindo, é sinal de que você está incomodando, é sinal que alguém olha para você e vê que você é diferente, que você tem algo mais. Porque se você fosse um Zé Mané, um qualquer aí, ninguém iria olhar para você e dar pelota para você, querido. Mas quando entrar no teu quarto, o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai olhar para aquilo que realmente importa.
quando a gente entender que realmente Ele é Pai, não é padrasto, não é um Deus justiceiro, Ele é Pai. Ele é Pai. E como Pai, Ele te dá liberdade. Ele te deixa vulnerável a Ele. Ele está dizendo, eu sou Pai, então a gente pode se relacionar como pai e filho. E eu sempre costumo falar isso quando eu vou na casa do meu pai, que hoje eu estou triste, ele não está aqui. Queria tanto que ele tivesse. Eu chego, entro pela porta da sala, entro pela porta da cozinha, e a primeira coisa que eu faço, pastores, é ir para a garrafa do café. Porque o café do meu pai, aqui em Guaratuba, ninguém faz melhor do que ele. É o café do meu pai. E eu gosto de sentar com meu pai, assim como os meus irmãos que estão aqui. A gente conversa, a gente fala. O meu filho Israel, que está ali atrás, ele não deixa de ir um dia na casa do meu pai. Sabe por quê? Porque ele gosta de sentar do lado do vô e dar risada com o vô. E daí ele chega lá em casa e do pai, o vô me contou uma hoje. Sabe o que é isso, irmão? Intimidade num relacionamento. Eu não preciso chegar na casa do meu pai, bater porta, apertar a campainha, bater palma e dizer, pai, o senhor pode me atender hoje? Eu não posso fazer que nem, ou meu pai não pode fazer, ou eu não posso fazer com os meus filhos que nem Davi fez com Absalão, que marcou uma audiência para tratar um assunto sério na família, marcou uma audiência com Absalão, e tudo que o menino queria era ser ouvido por seu pai. E daí você conhece a história, conhece a tragédia, conhece o problema. Tudo porque um pai tratou um filho como um súdito, e não tratou o filho como um pai deve tratar o filho. É por isso que Jesus, quando ele ensina a orar, ele diz, quebra a regra, gente. Quebra paradigmas. Acaba com esse protocolo. Para com esse formalismo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós estamos numa campanha de oração. E nessa campanha de oração, o intuito é que a igreja se fortaleça, o ministério se fortaleça, os irmãos se fortaleçam, mas nós precisamos, irmão, quebrar protocolos no nosso relacionamento com Deus. A terceira porta, nós já temos a chave, nós temos o Espírito, temos Jesus. Quebra esse protocolo. É Jesus que está falando, não sou eu. Quando fores orar, entra no teu quarto e em secreto fecha a tua porta. Esse é o teu momento com Deus. Esse não é o momento em que você liga e diz, eu quero, Senhor, eu quero te passar uma informação. Senhor, eu preciso falar com o Senhor. E daí Deus vai dizer, não, meu filho, calma lá. Os nossos assuntos nós não resolvemos via telefone, via e-mail, via fax. Fax já era, né, irmão? O nosso negócio é tete a tete, é face to face. O nosso negócio é frente a frente. E daí o Senhor que te vê em secreto, quando você dobra o teu joelhinho ali do lado da tua cama, e isso é conjectura minha, irmão, por favor, não entenda mal. Papaizinho vem, senta do lado, coloca a mãozinha sobre a tua cabeça, dá licença, varãozão, e diz, filho, o que está acontecendo, meu filho? O que está acontecendo? Está sofrendo muito, né, filho? E ele vai dizer assim, eu estendo os céus a palmos, eu conto as águas do mar, as ilhas para mim são pó, eu conheço as estrelas, cada uma que tem no universo pelo nome, eu te cerco por todos os lados, por frente, por trás, é por todo lado.
Tu conheces as minhas entranhas, os meus rins, me sondas. Tu sabe quem eu sou antes mesmo de eu ter sido formado no ventre da tua mãe. O Senhor sabe quem você é. Por isso você precisa entender que você não tem apenas um Deus, você tem um papai. O teu papai, irmão. Aquele que você abraça quando você chega em casa. O teu papai, irmão, que você pede um din-dinzinho emprestado às vezes. Esse é o relacionamento teu com o Deus que você serve. E a gente quebra todas as regras porque o nosso Deus, que é Pai, diz o Tiago na sua epístola, que Ele é muito misericordioso. E o coração do meu Pai está retratado lá em Lucas no capítulo 15, que eu não posso deixar de falar isso, né? Porque está pingando na minha frente. É daquele filho dissoluto, que quer conhecer o mundo, que quer conhecer os prazeres do mundo, que quer saber como é que é lá fora. E por mais que ele sai, e olha só, abrindo um parênteses aqui, ele requisita, ele pede uma herança que ainda nem estava à sua disposição, e o pai que é pai, ele diz, pega. E ele gasta tudo, ele torra tudo, ele pinta o caneco, como diz o ditado popular. E quando ele vê que ele está na lama, ele cai em si. E olha só, irmão, olha só, por mais que ele fez tudo, escuta isso que é profético, por mais que ele tenha feito tudo isso de errado, ele tem uma certeza: ele conhece o coração do Pai. E ele diz: quantos escravos ou servos do meu Pai nesse momento tem comida boa para comer? Eu estou aqui desejando comer bolotas dos porcos. E olha a convicção, a certeza de saber quem é o Pai. Ele diz: eu vou me levantar. E não há dúvidas, e não há insegurança, e não há incerteza. Ele diz: eu vou me levantar e vou ir até o meu Pai e vou lhe dizer: Pai, eu pequei contra ti e não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros. Mas essa certeza ele só tinha no coração de se levantar e de ir, porque ele sabia que o seu pai estaria com os braços abertos esperando ele. Na verdade, o filho que foi nunca saiu, porque ele conhecia o coração do pai. E nessa noite, irmão, eu vou findar aqui a minha breve palavra, deixando essa máxima para você. Quando tu entrares no teu quarto, despoje-se do que você pensa ser, assim como eu tenho feito, ou procurado fazer. Encontra lá com o teu pai. Não precisa mandar carta para Deus, irmão, porque o Deus que está lá no céu, Ele faz habitação no teu coração. E se um dia nós éramos inimigos de Deus, porque andávamos desviados, errantes, Ele nos fez uma aliança, e a todos quanto crer no seu nome, Ele deu o poder de ser feitos filhos de Deus. E daí, após sermos feitos filhos de Deus através da aliança, Ele diz: agora me sigam, vocês serão meus discípulos. E depois que nós passamos a segui-lo, o próprio Jesus diz lá no capítulo 15 do Evangelho de João,
que nós não somos mais servos. Agora, você é amigo. Você não é amigo de Deus. Você tem que ser amigo do teu Pai. Do teu Pai. Essa é a máxima dessa noite para você. O teu Deus quer que você enxergue Ele como Pai, como teu amigo, como aquele que está dizendo: filho, pode falar, porque eu sou todo ouvidos. Pode expor as tuas queixas, os teus problemas. Eu peço que você se coloque de pé nessa noite. Te ama, Surika, Yandará. Grande Deus, pede para o Senhor te abraçar aí, irmão. Diga que você não pode viver sem Ele. Alguém que quer fazer um concerto com Deus aqui, uma aproximação, ter uma intimidade maior com Deus, para chamá-lo não apenas de Deus, mas de Pai. Se tiver, sai do seu lugar, eu quero orar por você aqui. Mas saia rápido, irmão, senão eu já vou orar. Aleluia. Mais alguém? aleluia, Mais alguém? Deus te abençoe, meu filho. Que você continue firme na presença do Senhor, viu? Deus tem uma obra grande na sua vida, viu? Oremos a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo seu amor, pela tua grandeza, pela sua soberania. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco nessa noite, aquecendo o nosso coração, abençoando a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é. O Senhor não é apenas um Deus trovejante, o Senhor é Pai. Por isso nós te amamos. O Senhor é nosso amigo. Por isso nós te adoramos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, pastor.